Depois da morte, reencontraremos imediatamente nossos entes queridos? Antes de começar esse estudo, pedimos para você curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos. Essa sua atitude é muito importante para que essa plataforma valorize o nosso trabalho e divulgue os nossos vídeos. E para um entendimento mais profundo sobre as possibilidades de encontro com entes queridos no plano espiritual após o desencarne, precisamos mergulhar em conceitos centrais da doutrina espírita, como a lei de afinidade vibratória, a natureza das esferas espirituais, a plasticidade do perispírito e o papel do desapego no crescimento espiritual. No plano espiritual, os espíritos são atraídos por afinidade vibratória, uma lei natural que organiza as moradas de acordo com a frequência vibracional e o nível evolutivo de cada ser. Na Terra, convivemos em meio a uma diversidade moral e espiritual, pois o corpo físico equaliza as vibrações, permitindo que pessoas com diferentes inclinações morais compartilhem o mesmo espaço. No entanto, após o desencarne, essa igualdade aparente se desfaz. Cada espírito, então, é encaminhado para ambientes e esferas que refletem sua vibração, suas conquistas espirituais ou suas faltas. Este princípio nos ensina que não são as circunstâncias exteriores que determinam onde estaremos após o desencarne, mas sim a construção que fazemos de nossa morada espiritual enquanto encarnados. Nossas atitudes, pensamentos, emoções e escolhas diárias edificam o tipo de ambiente em que residiremos ao desencarnar, pois essas são expressões das nossas vibrações internas. As moradas espirituais variam desde as esferas mais sutis, como as colônias espirituais, até as regiões densas do umbral, onde a matéria mental inferiorizada sustenta formas e ambientes de sofrimento. Espíritos que alcançam uma vibração elevada podem se reunir em colônias espirituais, locais de paz e aprendizado. Já aqueles que desencarnaram, mantendo-se apegados a sentimentos de ódio, vingança ou materialidade, encontram-se em ambientes espirituais que refletem essas emoções, como o umbral. Esse mapa vibratório organiza-se naturalmente, reunindo os espíritos por similaridade de sentimentos e vibrações, criando ambientes em que cada grupo encontrará desafios e apoios proporcionais ao seu nível. Isso explica o motivo pelo qual alguns desencarnados encontram familiares logo ao atravessar o plano físico. Ambos possuíam vibrações e conquistas morais semelhantes. O encontro com nossos entes queridos no plano espiritual depende de três fatores principais: a condição vibratória em que cada espírito se encontra, o local em que ele reside e o tipo de relação que mantivemos em vida. A afinidade vibratória permite que espíritos bondosos se reencontrem em colônias espirituais. A construção moral e o amor cultivado entre familiares ou amigos ao longo da vida cria um elo que facilita essa reunião. Caso ambos tenham vivido em elevação, o reencontro será natural e harmonioso, proporcionando um ambiente de aprendizado e recuperação. No entanto, para espíritos que nutriam sentimentos mais densos, o reencontro se dará em esferas mais densas, onde desafios os convidarão à reflexão e transformação. Para os que se encontram em uma esfera vibratória mais elevada, há a possibilidade de visitarem familiares ou amigos em condições inferiores, embora nem sempre esses espíritos consigam reconhecer a presença de quem os visita. As condições de sofrimento e confusão mental, características das esferas inferiores, podem dificultar a percepção dos espíritos que emanam vibrações mais sutis e elevadas. Essa visita tem, assim, o caráter de apoio espiritual, mesmo que indireto, contribuindo para o estímulo à regeneração do espírito em sofrimento. Em alguns casos, ao chegarmos ao plano espiritual, podemos constatar que nossos entes queridos já retornaram à Terra para nova encarnação.
O espírito que avançou na compreensão do amor desvinculado de laços materiais ainda se mantém capaz de reconhecê-los, embora não mais na condição física com a qual convivemos. É uma união que ultrapassa o tempo e o espaço, permitindo o auxílio do plano espiritual em momentos necessários, como a assistência em provas e desafios da nova jornada terrestre dos familiares reencarnados. O perispírito é o corpo semimaterial do espírito e, após o desencarne, mantém em grande parte a aparência da última encarnação. Contudo, conforme o espírito evolui e amplia sua consciência espiritual, ele se desvincula das condições impostas pelo corpo físico e pode escolher a aparência com que deseja se apresentar. Alguns optam por uma forma rejuvenescida, frequentemente com a aparência de um momento significativo de outra vida, ou na idade mais plena da última existência. Esse fenômeno explica por que alguns desencarnados idosos se apresentam jovens e vigorosos no plano espiritual. A plasticidade do perispírito permite essa adaptação, sendo um reflexo do desenvolvimento espiritual do indivíduo. Portanto, ao encontrarmos um ente querido desencarnado, ele pode aparecer de maneira distinta da última forma que conhecemos. Tal fenômeno não deve ser motivo de estranheza, mas sim um convite ao desapego das formas materiais, pois a essência daquele espírito continua sendo a mesma. O apego aos familiares e às condições materiais é uma das provas da encarnação. Para evoluirmos espiritualmente, é necessário cultivar o desapego amoroso, compreendendo que o verdadeiro vínculo é a afinidade espiritual e não as condições externas ou físicas que nos ligam a alguém. No plano espiritual, o reconhecimento se dá pela sintonia de pensamentos e sentimentos, e não pela aparência física que é transitória e mutável. Quando nos desapegamos das limitações da forma e do ego, conseguimos perceber que a união no plano espiritual não depende da proximidade física, mas da afinidade espiritual. Esse desapego é um processo que deve ser cultivado ainda em vida, por meio da prática do amor fraterno e do respeito à liberdade do próximo, permitindo que cada um siga seu caminho de evolução. Cada pensamento e ação que cultivamos diariamente molda nossa vibração e prepara a morada espiritual que nos espera. A doutrina espírita nos ensina que somos responsáveis por nosso destino e as escolhas que fazemos hoje determinarão as condições de nossa experiência no plano espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.